Bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana, mais um dia, compartilhar da palavra de Deus. E é mais um dia também para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele a fazer parte do seu dia, dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade e aonde quer que eu for. Me conduza, me guia e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã se encontra lá em Jeremias, no capítulo 32, no verso 26 e 27, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Provavelmente a nossa resposta seria não. Mas não há nada difícil demais para Deus. Mas então, se não há nada difícil demais para Deus, por que nós não conseguimos crer que Deus vai fazer? Sabe, Deus ministrou essa mensagem no meu coração como: apenas creia. Tenha fé, apenas creia. Se você crer que não há nada difícil para Deus, por que o seu coração não consegue descansar em Deus? Descansar tendo a certeza de que Ele vai fazer, de que Ele é poderoso para fazer, de que Ele tem autonomia, soberania para fazer. Por que o nosso coração não consegue? Porque muitas vezes a nossa fé é uma fé de frases de efeito, é uma fé da boca para fora. Muitas vezes a gente fala: eu creio, mas o nosso coração está cheio de dúvida. A nossa boca fala: eu tenho fé, mas o nosso coração tem 1001 questionamentos. Então a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã é crer, sem duvidar no seu coração, e assim será feito. Sabe, fé não gera dúvida. Não é você falar que crer, mas o seu coração não sentir essa convicção, essa certeza. Fé gera esperança. Fé gera salvação. Fé gera certeza. O que é a fé? Fé é a convicção daquilo que não se vê, mas que se espera. O que é a fé? É eu crer que algum parente, algum amigo, alguém que está num diagnóstico de morte seja curado, independente se o médico já decretou que não tem mais jeito. Independente se o médico já decretou os dias que essa pessoa tem de vida. Ter fé é crer que nada vai me faltar. Apesar dos meus olhos estarem vendo de que não tem nada na mesa ou de que não tem nada no armário. Ter fé é você crer, ver além do que os seus olhos podem ver. E ter a certeza e a convicção de que o Senhor vai fazer, de que o Senhor vai suprir, de que o Senhor vai prover, de que o Senhor vai fazer acontecer. Independente do tempo, independente da circunstância, Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo. Deus continua trabalhando. Então o que Deus exige de nós é fé. Apenas creia. Não se preocupe com o contexto, não se preocupe com o cenário, não se preocupe com o tempo, com quanto tempo vai acontecer, quanto tempo vai demorar, quanto tempo que vai ser para acontecer. Não se preocupe com isso. Apenas creia, porque o Senhor, Ele tem um tempo determinado para cada coisa. E Ele vai fazer no tempo que Ele determinou, no tempo que Ele decidiu que acontecesse. Então a mensagem de Deus para as nossas vidas nesta manhã é: creia. Não há nada difícil demais para Deus fazer, mas o que nós precisamos é crer. Crer sem duvidar, crer sem querer entender, crer sem questionar, crer sem querer trilhar outros caminhos, planejar
traçar outros planos. Porque muitas vezes a gente fala, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Mas aí a gente começa a traçar planos B, caso o plano do Senhor não dê certo. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer, mas vez ou outra eu tento dar o meu jeitinho. Eu tento ajudar a Deus. Então o que o Senhor quer falar comigo e com você nesta manhã, neste dia de hoje, é apenas creia. O Senhor é todo poderoso para fazer. O Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação e Ele tem poder para fazer. Então apenas creia. Ai, Milena, mas as circunstâncias não são favoráveis. Milena, eu não tenho recursos. Milena, eu não tenho condições. Meu irmão, minha irmã, apenas creia. O Senhor irá prover. O Senhor irá suprir. O Senhor irá fazer. Ele precisa apenas que você creia que Ele vai fazer. Independente do tempo, independente da circunstância, independente da situação, o Senhor é Deus e Ele vai fazer, e Ele vai agir, e Ele vai descer com o sobrenatural dEle na tua situação, e o teu milagre vai chegar, vai acontecer, a tua bênção vai chegar. Mas o que você precisa é crer. Crer sem duvidar no seu coração. Crer sem questionar. Crer sem querer entender. Muitas vezes a gente fala, Senhor, eu creio, mas me explica como que vai ser. Me mostra como que vai ser, meu irmão. Apenas creia. O Senhor vai fazer infinitamente mais do que você imagina, do que você planeja. O Senhor é Deus. O Senhor vê lá na frente, Ele já sabe de toda a sua história. Ele já escreveu com a caneta dEle toda a sua história. O Senhor já tem planejado toda a sua vida. Desde antes de você nascer, o Senhor já tinha escrito a sua história. Então apenas confie nos planos dEle. Apenas confie na vontade dEle. Não é fácil confiar na vontade do Senhor. Porque para você seguir a vontade do Senhor, você tem que abrir mão da sua vontade. Mas creia neste Deus que é todo poderoso, neste Deus que faz infinitamente mais, neste Deus que está conosco desde o início e estará até o fim, até a eternidade. Então creia neste Deus. Não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe como Deus vai fazer, em que tempo que Deus vai fazer, não. Se preocupe apenas em crer. Creia somente no Senhor e Ele irá fazer. E Ele irá trazer a tua bênção, Ele irá trazer a cura, Ele irá trazer o escape que você precisa, Ele irá trazer restauração, Ele irá trazer renovo, Ele irá trazer transformação. Então creia, o nosso Deus, Ele tem poder, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus está acima de todo nome, de todas as coisas. Então Ele tem mais do que Ele é mais do que capaz para fazer aquilo que nós precisamos ir além. Então Ele precisa que nós tenhamos fé, creia e entenda que fé não gera dúvida. Então se os seus lábios dizem que crê, mas no seu coração tem dúvida, peça ao Senhor que tire toda dúvida, que tire toda insegurança e que permaneça somente a fé, que permaneça somente a esperança de que Ele vai fazer, de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então peça ao Senhor que derrame paz no seu coração, que tire toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança e que aumente a sua fé, que coloque esperança no seu coração, que derrame paz, que derrame alívio e que nós possamos crer no Senhor, independente do cenário, independente da circunstância. Deus vai fazer, Deus está agindo. Não é porque a terra está em crise que o céu também está, não, o céu não tem crise. O Senhor, Ele age na hora certa, no tempo certo e conforme a vontade dEle. O que nós precisamos é crer, e crer sem duvidar. Entenda, fé não gera dúvida, fé gera esperança, fé gera salvação e fé gera certeza. A fé é a convicção daquilo que não se vê, mas que se espera. Aprenda a enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Aprenda a ver as coisas com os olhos de Deus. Peça ao Senhor que abra a sua visão
espiritual, para que você possa ver e entender o que o Senhor está fazendo, que o Senhor está trabalhando, porque os nossos olhos não conseguem compreender, os nossos olhos não conseguem ver o sobrenatural, aquilo que o Senhor está fazendo, mas os olhos espirituais conseguem. Então peça ao Senhor que abra os seus olhos, para que você possa ver, que abra o seu coração, para que você possa sentir a presença dEle. E peça ao Senhor que abra os seus ouvidos, para que você possa escutar a voz dEle. Então a mensagem para você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, é apenas creia. Não se preocupe com o contexto. Não se preocupe com o momento que você está vivendo. Você pode estar no vale, assim como você está na montanha. Mas o Senhor age independente da circunstância, independente do cenário. O Senhor age no vale, o Senhor age no deserto. O Senhor age em meio à dor, em meio ao luto. O Senhor age no topo da montanha. O Senhor age na prosperidade, na abundância. Deus é Deus e Ele age em toda e qualquer situação. E o que Ele quer de nós, não só hoje, mas todos os dias, é a nossa fé, o nosso coração voltado para Ele. Então creia, por mais que as circunstâncias digam ao contrário, por mais que você olhe para você, para os seus recursos e ache insuficiente ou ache você insuficiente, improvável, assim, incapaz. Deus é Deus e Ele vai fazer na tua vida. O teu milagre vai chegar. A tua bênção vai chegar. Então creia, porque Deus Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que Ele te prometeu. Então que você tenha um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.